Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar como que vocês podem montar um semáforo no Tinkercad. E aí eu não vou chegar a montar o semáforo com vocês, vai ficar de desafio. Então eu vou montar tudo que você precisa para montar um semáforo e vou deixar a parte lógica para vocês. Primeira coisa que vocês vão fazer, obviamente, é vir aqui no Tinkercad. Então vocês podem acessar o Tinkercad, só que dessa vez a gente não vai estar fazendo desenho 3D, como a maioria dos outros vídeos do canal. Então dessa vez vocês vão vir em circuitos, vão criar um novo circuito. A gente pode clicar aqui e a gente vai então começar a fazer esse semáforo. Antes da gente fazer o semáforo, é importante que a gente entenda algumas coisas. Então, por isso, abri esse sketchbook aqui para vocês. Pessoal, uma das coisas importantes que a gente precisa aprender é como que funciona um circuito. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma bateria. Então, quando a gente fala em bateria, me vem muito na cabeça aquelas baterias de carro, que são mais ou menos assim. A bateria, pessoal, ela vai ser a nossa fonte de alimentação, de energia, né? Então, a gente precisa ter energia para a gente ligar nosso circuito. Então, isso aqui é a bateria. Beleza? No nosso caso, o que vai fornecer energia para o nosso circuito vai ser o próprio Arduino, e a gente já vai falar um pouquinho dele. Então, normalmente a bateria tem dois polos, o polo positivo e o polo negativo. E aí, esses polos eles seguem um padrão. Então, a gente sempre usa para positivo e negativo a cor vermelha e preta. Então, preto seria para o negativo. Então, quando vocês forem colocar os fios de vocês, é importante que vocês coloquem ele da cor preta, tá? E para o positivo a gente normalmente utiliza vermelho. Então, quando vocês forem colocar o fio de vocês, coloquem na cor vermelha, ok? Outra coisa que a gente vai usar para isso é o resistor. Então a gente usa o resistor para limitar um pouquinho a corrente que vem do nosso circuito. E quando a gente limita um pouco a corrente, a gente muda o brilho do LED, tá? Então se a gente quer um brilho com o LED com brilho muito forte, a gente diminui um pouco a resistência. Se a gente quer um brilho muito fraco, a gente aumenta a nossa resistência, tá bom? Eu não vou explicar o que é resistência nesse vídeo, mas isso é assunto para um próximo vídeo. A outra coisa que a gente tem que ter no nosso circuito é o LED, né? Então o LED pode ser representado dessa forma aqui. Ele é um tracinho, tem esse símbolozinho aqui, e ele pode ter então uma setinha ou duas aqui para cima, tá? Não necessariamente é obrigado a ter essa setinha para cima. Então a gente precisa alimentar o nosso circuito, a gente precisa de um resistor. Esse resistor, no caso do Arduino, ele não é obrigatório, mas é interessante que vocês coloquem, tá? Quando vocês não colocam resistor, vocês não limitam a corrente que vai para aquilo e vocês podem acabar queimando aquilo ali, tá bom? Então, no caso, a gente liga a bateria, resistor e LED. Então, se a gente não coloca o resistor, a gente pode acabar queimando o LED mais fácil, até mesmo diminuindo um pouco da vida útil do LED. Então, algumas considerações. A nossa bateria, ela passou a ser substituída por um pino do Arduino. O Arduino é um microcontrolador, então a gente programa esse carinha. A gente tem duas formas de programar, em bloco ou em código, né? E a gente então vai fazer a nossa programação no Arduino para fazer com que ele controle o nosso LED. Por quê? O nosso semáforo ele não é controlado então por uma pessoa que aciona ou deixa de acionar botões, né? A gente precisa que esse controle seja feito de forma autônoma, né? Ou pelo menos automatizada. Então vamos lá, meninos. Aqui então a gente pode estar selecionando o nosso Arduino. Então a gente pode clicar nele aqui e arrastar para o lado. Opa, parece que deu uma travadinha. A gente pode estar selecionando o nosso Arduino e a gente pode estar selecionando aqui nosso resistor. E a gente pode estar colocando aqui o nosso LED, beleza? Galera, uma coisa, o nosso LED ele tem duas pernas, a anodo e a catodo. A catodo a gente normalmente vai ligar no pino negativo, tá? E a anodo no pino positivo. Ou no próprio pino do Arduino, tá? Então vou escrever aqui pino do Arduino. Gente, desculpa, agora que eu fui ver, eu estou falando nesse momento aqui do LED, né? Não do resistor, tá bom? Então o resistor tem o anodo e o catodo. Desculpa, pessoal, o LED tem o anodo e o catodo. O resistor tanto faz onde que vocês vão ligar, tá bom? Tanto faz qual perna do resistor você começa usando. Então, anodo, catodo, tá bom? Pessoal, o negativo também, ele vai ser na maioria das vezes chamado de GND. E GND significa ground, e a tradução de GND seria terra, beleza? Onde vocês verem terra, vocês podem considerar como GND.
Pessoal, um detalhe muito importante, eu não estou trazendo aqui termos muito técnicos para o vídeo não ficar muito chato para vocês, tá bom? Então vamos ligar aqui nosso terminal 1, vai no GND e a gente vai ligar aqui o terminal 2 no Terra. Pessoal, nesse caso aqui não tem muita diferença se a gente ligar o GND no negativo do LED ou no positivo, né? No caso anodo e no cátodo, tá bom? Uma coisa que eu quero que a gente tome atenção é para sempre deixar esse fio aqui como preto. Então, o fio do positivo, nesse caso, como a gente não vai estar ligando exatamente no positivo e sim em algum pino do Arduino, ele não precisa estar exatamente assim. Mas o anodo a gente vai ligar então no pino do Arduino. Então, nesse caso, eu vou estar ligando aqui no pino 13. Então, vou utilizar uma cor diferente. Como eu falei para vocês, não vou utilizar vermelho porque eu não estou usando uma bateria. Quando eu mexo com algum sinal, eu gosto muito de usar a cor verde, tá? Então, vou deixar dessa forma. Como que a gente pode começar a programar isso aqui? A gente pode vir aqui em código. Nesse caso, ele já vem com código pré-instalado, que é o código do Blink. O que significa o Blink? O Blink normalmente é o nosso primeiro código no Arduino. Ele é responsável, então, por ligar o LED por 1 segundo e apagar durante 1 segundo. Então, vou colocar o Blink para rodar. E a ideia é que a gente depois construa o nosso próprio Blink, tendo uma explicação por trás disso. Então, pessoal, o nosso LED ele acende e apaga, como a gente pode ver, mas ele está com brilho extremamente fraco. Então, o que a gente pode fazer é clicar aqui no resistor e alterar o valor. Então, aqui a gente tem esse símbolozinho aqui que parece uma ferradura, significa ohm. Nesse caso, a gente tem mega ohm, giga ohm, kilo ohm, ohm, milli-ohm, micro-ohm, nano-ohm, pico-ohm, tá? Vamos selecionar só o ohm, então só esse símbolozinho que se parece com uma ferradura. Agora a gente vai colocar aqui uma resistência de 180. Vamos testar como que fica? Ficou beleza, acendeu um brilho legal. Se a gente aumentar muito esse valor, por exemplo, 1000 ohms, ele vai diminuir o brilho, né? Então vamos iniciar nossa simulação. Ele diminuiu, se eu for acrescentando os zeros, ou seja, aumentando o valor, ele vai diminuindo cada vez mais, tá bom? Então, pessoal, 180 é um valor legal. Nesse caso, se a gente deixa uma resistência nula, né? Ele não vai queimar o LED, mas ele dá um aviso que a gente está sobrecarregando ali o nosso sistema. Então, vou deixar aqui com 180. Vou apagar o nosso código. Deixem 180 no de vocês também, é um valor bacana, tá bom? E a gente então vai começar agora de fato a nossa programação. Então essa parte onde está escrito o código é a parte da nossa programação. Então tenho 3 opções aqui. A primeira é definir LED incorporado como alto, e aí quando a gente tem essa opção, a gente só consegue controlar esse pino 13, porque o pino 13 controla esse LED aqui. E então por isso que ele é chamado de LED incorporado, tá? Esse outro aqui é o que cuida dos pinos digitais, então toda essa parte aqui de cima é a parte digital do Arduino, e essa parte aqui de baixo é a parte analógica. Pessoal, quando a gente fala de digital, parece que a gente está falando de algo extremamente complexo, mas na verdade a gente está falando de 2 possibilidades, que são zeros e uns. E a parte analógica, a gente consegue então ter mais números, tá bom? Então, por exemplo, pode ser 0, 255, 125, mas a gente não vai falar disso por enquanto. Então saibam que nesse momento a gente vai utilizar o pino 13. Uma outra coisa é que meus alunos costumam chamar isso aqui de menos 11, menos 10, menos 9. Só que na verdade isso daqui é só o acento til, ok? Então a gente vai pegar aqui nosso pino, vai colocar aqui. O pino que a gente está controlando no Arduino é o pino 13, né? O GND a gente não controla porque ele é um negativo. Então a gente vai colocar aqui, a gente vai selecionar o pino 13. A gente tem então 2 estados que a gente pode selecionar, o estado alto e o estado baixo. A gente não vai mexer nisso por enquanto, vamos deixar como alto. Um outro bloco que a gente vai mexer é o bloco de controle. Então vou clicar aqui e vou adicionar o aguardar. Não nesse momento, mas posteriormente. Então pessoal, quando eu deixo o meu código assim, ele está aqui dentro de um loop. Então todo esse código que eu adicionar aqui, ele vai estar dentro de um loop. O que significa? Significa eu dizer que ele entra no primeiro bloquinho. Então ele entra aqui no primeiro bloco, ele executa o primeiro bloco, vai para os próximos blocos, e aí quando ele termina todos os blocos, ele volta aqui para o começo, tá bom? Então ele vem fazendo tudo isso aqui e sempre volta para o começo. Então, nesse meu caso, só tem um bloco, então ele vai entrar aqui, vai sair e vai voltar para cá, ele vai ficar sempre repetindo isso daqui. Eu posso iniciar a simulação e a gente vai ver que de fato é isso que acontece. Então, como eu só mandei o LED ficar aceso, ele só vai ficar aceso, ele nunca vai alterar nenhum estado, ok? Então, pessoal, vamos parar um pouquinho. Nesse momento, a gente vai colocar o botão aguardar. E agora a pergunta que fica é, o que vai acontecer com o LED nesse formato?
Então vou deixar um tempinho aqui para vocês pensarem. Eu vou colocar o código para rodar. Pessoal, não houve nenhuma modificação, né? Nesse caso não houve nenhuma modificação. E aí se a gente quer que o LED pisque, o que a gente pensa? A gente precisa colocar então um outro bloquinho de saída e colocar ele como baixo. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar um outro bloquinho de saída, vou colocar aqui o pino 13 e vou selecionar aqui a opção baixo. Então ele vai ligar o LED, vai aguardar e vai apagar o LED. É isso que a gente espera. Vamos colocar o código para rodar, mas eu já falo que não é isso que vai acontecer. Então vou iniciar minha simulação. Coloquei, ele ligou e ele vai permanecer ligado para sempre. A gente pode esperar que o tempo passar que ele vai continuar ligado. Então pessoal, o que acontece? O Arduino, ele não tem a mesma velocidade que a gente, ele é muito mais rápido que a gente, tá bom? Então, quando eu mando ele desligar, ele de fato desliga, só que o Arduino ele consegue executar ações milhões de vezes em um segundo, tá bom? Então, como ele é extremamente rápido, a gente precisa falar, opa, aguarda um pouco aí, porque a gente não consegue ver na mesma velocidade que ele consegue executar uma coisa. Então, se eu coloco um bloco aguardar, ele vai fazer exatamente isso. Então, o que ele vai fazer nesse momento é, ele vai entrar aqui, deixa eu limpar isso daqui, ele vai entrar no primeiro bloquinho, então ele vai ligar o LED, nesse caso, vai aguardar um pouquinho, vai ligar o LED e vai aguardar um pouquinho com o LED desligado. Desculpa, vai ligar, aguardar, desligar e aguardar. Então é isso que vai acontecer. E aí quando ele sai aqui do desligado, ele volta para cima. E aí a gente percebe que este bloquinho aqui também poderia estar aqui em cima, dessa forma aqui do lado. Ó. Então isso tudo poderia estar assim. Então aguardar, ligar, aguardar e desligar. Então, ele começaria aqui, a única diferença seria que nesse momento, quando a gente rodasse a nossa simulação, ele iria demorar um pouquinho mais para fazer a primeira ação, que é ligar o LED, né? Então vamos voltar lá e vamos rodar para ver como fica. Então agora ele vai piscar o LED da forma como a gente queria que ele fizesse. Olha, então ele começou exatamente em 0 segundos e ele vai ficar piscando esse LED, tá? Então se eu mudo, tiro daqui de baixo e coloco aqui em cima, coloco para rodar, a diferença é que ele vai começar em 1 segundo. Se eu alterar isso aqui, por exemplo, para 4 segundos, ele vai começar em 4 segundos. Então vamos lá. Então ele não ligou ainda, quando der 4 segundos ele vai ligar. E foi exatamente o que aconteceu, né? E ele espera 4 segundos desligado, tá? Vamos colocar com, para vocês verem que acontece a mesma coisa, só que com delay na hora de começar o código. Então começou, ele vai ficar piscando. Galera, é chegado então a hora do nosso desafio, né? A hora principal da aula de hoje, porque só montar isso daqui não tem muita graça. Então qual que é o desafio? Nesse momento, vamos mudar um pouco a nossa montagem. A gente vai colocar o LED no positivo. A gente tem que tomar muito cuidado para acontecer isso aqui, ó. A gente encaixar exatamente ali, tá? Então a gente vai pegar 3 LEDs dessa vez. E a gente vai colocar 3 resistores. Pessoal, no catodo, a gente pode ligar um catodo no outro e assim por diante, tá? Porque como ele é comum, é exatamente o que a palavra fala mesmo. A gente pode acabar ligando um no outro ali que não tem problema. Então, por fim, eu vou ligar esse daqui nos outros ali. E, por fim, eu ligo ele aqui no GND. Beleza? O que a gente vai fazer? Vai ligar o primeiro LED no pino 13, o segundo no pino 12 e o terceiro no pino 11. Pessoal, tá ficando um pouquinho feio a montagem, mas é só pra gente não demorar muito aqui no vídeo, tá? Então vou trocar a cor aqui do comum para preto. É uma coisa que eu sempre faço. Opa, não estava selecionado. Então troquei essa cor para preto, essa para preto e essa também. Para facilitar a visualização, esse daqui vai ser o meu LED amarelo. Então eu posso clicar aqui no LED. A gente clica aqui, troca a cor. Então esse vai ser, desculpa, o vermelho mesmo. Esse do meio é o amarelo. E esse do canto é o verde. Então, pessoal, o desafio da aula de hoje é vocês montarem um semáforo a partir dessa montagem, dessa programação que eu mostrei para vocês. Só que agora, ao invés de controlar um único LED, vocês vão ter que controlar vários LEDs. Lembrem-se de mudar os valores da resistência. Então, são 180, não é mais quiloohm, sim ohm, tá bom?
todas aqui. E aí vocês vão poder iniciar a simulação de vocês, né, depois que vocês fizerem todo o código. Então, só para testar, nesse caso aqui, a única coisa que vai acontecer é que eu vou ligar o pino 13 e apagar o pino 13. Então, só estou controlando o LED vermelho. Vamos lá? Aí, beleza. Aparentemente, minha montagem está certa. Uma dica que eu dou para vocês é que vocês deixem o fio da mesma cor do LED que vocês estão controlando. Isso vai facilitar durante o processo de montagem e programação. Vocês vão poder olhar para o lado e entender o que está acontecendo. Então, pessoal, o desafio agora é que vocês peguem e montem o semáforo. Uma dica, tá? Como vocês sempre vão ter que controlar os 3 LEDs, vocês vão poder selecionar aqui a saída e vão poder ir colocando aqui, tá bom? Então, por exemplo, vocês poderiam fazer com bloquinhos de 3 dessa vez, ao invés de usar bloquinhos de 1, né? Lembrem-se do botão controlar, lembrem-se da sequência que ele deve ficar. Uma outra dica que eu dou para vocês é que o semáforo ele tem uma lógica de funcionamento, né? Então, como que é a lógica de funcionamento? A gente tem basicamente 3 estados, na verdade 4 estados, né? A gente tem o estado desligado. Pessoal, quando acontece o estado desligado? Quando o meu LED vermelho, amarelo e verde estão como zeros, tá? Então, o vermelho começa com a palavra VRM, a gente vai, VRM, né? A gente vai chamar de R, que significa red em inglês. O amarelo começa com A, né? Então, o amarelo a gente vai substituir por Y, que significa yellow em inglês. E, por fim, o verde, né? Que é VERD, a gente vai chamar de G. Pessoal, a gente está substituindo porque não faz sentido a gente abreviar. E a gente precisa abreviar essas palavras para ficar um pouco mais fácil para a gente. Então, o que a gente vai fazer agora é colocar aqui os valores que a gente tem em cada estado, tá? Então, no estado desligado, tá tudo como zero, né? Então, o Y tá como zero e o verde está como zero, tá bom? Pessoal, quando a gente liga o nosso semáforo, é interessante que a gente vá para o estado pare. Como que é o estado pare? No estado pare, todas as cores estão desligadas, exceto a vermelha. Então, R igual a 1, Y igual a 0 e G igual a 0. Pessoal, quando a gente sai do pare, a gente vai para o passe, tá? E é um erro muito comum. As pessoas pensam que a gente vai para a atenção, mas não, a gente vai para o passe, do passe que a gente vai para a atenção. Então, no estado passe, o vermelho está desligado, né? Afinal, a gente pode passar. O amarelo está desligado, afinal, a gente não quer prestar atenção. E o verde está ligado. Na verdade, a gente quer prestar atenção, mas não está no estado da atenção, tá bom? Então, o estado passe é assim. Por fim, a gente vem para o estado atenção. Então, pessoal, no estado atenção, somente o amarelo está ligado, tá? Então, aqui o R está desligado, o amarelo está ligado e o verde está ligado. Pessoal, e o interessante é que no semáforo a gente tem um loop, então quando a gente sair daqui, a gente volta para cá, tá bom? E a gente vai ter o desligado de novo, só quando a gente tirar então da tomada ou tirar da nossa porta USB. Então, meninos, tentem programar isso, lembrando, vocês vão ter que programar o pare, passe e o atenção nessa ordem, então deve acender primeiro o LED vermelho, depois o verde, depois o amarelo. E aí, como o nosso programinha já tem um loop, ele vai sair do amarelo e vai direto para o vermelho. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, já dá aquele like, se inscreve no canal, curta e compartilhe. Um abraço a todos, tchau, tchau.